A certificação Architecture Specialist da OutSystems é com certeza uma das mais importantes, principalmente se você quiser seguir uma carreira voltada para a liderança técnica ou se tornar um arquiteto em OutSystems. Por isso, se você tem interesse nesses conhecimentos e nessa certificação, fica comigo nesse vídeo até o final. Fala, dragão, como é que tá essa força? Espero que esteja tudo bem por aí. James Andrade aqui, eu sou o responsável pela Trusted School, uma escola de tecnologia com foco na plataforma OutSystems, que é uma plataforma low-code de alto desempenho. Bom, no vídeo de hoje vamos dar início a uma nova série aqui no canal, onde vamos nos preparar para a certificação Architecture Specialist na OutSystems, ou seja, especialista em arquitetura. E como arquitetura é um dos meus assuntos favoritos, para mim vai ser um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês nessa série e estudar em conjunto para que você consiga atingir um novo marco aí na sua carreira, que é uma certificação. Mas antes de avançarmos aqui para o nosso conteúdo, se você é um dragão da Trusted ou já acompanha o nosso canal há muito tempo, você já vai deixar um like aí nesse vídeo se você confia que vem conteúdo de qualidade por aí. Também, se possível, deixa aí um comentário com o símbolo do dragão, assim eu sei quem são os dragões com mais afinco aqui no nosso canal e que não perde um dos nossos conteúdos. Sem grandes enrolações, bora lá para o nosso conteúdo. Bom, dragão, primeiro de tudo, eu já estou compartilhando aqui a minha tela e vamos no site da OutSystems para sabermos mais detalhes sobre essa certificação. Então você pode acessar a sua conta na OutSystems, vir aqui na área de Training, aqui em cima em Community, Training e depois certificações. Nessa página aqui você vai ter o detalhe sobre todas as certificações OutSystems e a certificação de especialista em arquitetura também está aqui. Então vamos à procura dessa certificação. Perfeito, já encontramos aqui a certificação de Architecture Specialist e nós podemos fazer download dos detalhes. Você vai fazer download aqui de vários documentos importantes, como por exemplo o detalhe dessa certificação que explica quantas questões são, qual é o conteúdo abordado no exame, onde você pode encontrar material para estudar para esse exame. É importantíssimo aqui esse material, por isso é sempre o primeiro passo, aqui a minha primeira recomendação, que você faça download aqui desse conteúdo. Eu já preparei aqui um mapa mental no Miro, onde nós vamos ler em conjunto os dois primeiros documentos, os dois principais documentos sobre o exame. O detalhe sobre esse exame e depois um teste de exemplo, onde vamos responder juntos as questões desse teste exemplo. Ao fazer download do material do exame, você vai receber aqui um zip. Quando você extrair esse zip, você vai ter acesso ao material em vários idiomas, em inglês, em português, então você vai escolher de acordo com o que você se sentir aqui mais à vontade, perfeito? Também aqui é importante ressaltar que existem outros dois documentos também interessantes aqui. Um fala sobre como se preparar para o exame, sobre o dia do exame, preparar o seu ambiente para o exame, mas como essa certificação, ou a certificação de especialista em arquitetura, ela tem como pré-requisito a certificação de Associate Reactive da OutSystems, eu suponho que você já esteja familiarizado com esse processo e que já o conheça. Você precisa já ter o certificado, a certificação do Associate Reactive Developer, perfeito? Então, bora lá para o nosso conteúdo. Eu escolhi aqui o material em português para nós falarmos sobre o detalhe do exame e também realizarmos aqui um estudo em conjunto a partir das questões do simulado. Então bora lá para o próximo passo lá no Miro. Já estou aqui no Miro e o primeiro documento que vamos avaliar é o documento de detalhe, que especifica os detalhes desse exame. O que é importante entendermos aqui? Então, o exame de especialização em arquitetura, ele tem 30 perguntas, é diferente do Associate, que tem 50 perguntas. Okay? Então, tem 30 perguntas, nós precisamos acertar 70%, ou seja, temos que acertar no mínimo 21 dessas 30 perguntas, e o tempo de exame é de 1h30, 1h30 minutos, ou 90 minutos, como tem aqui escrito. Assim como eu referi anteriormente, está aqui escrito a certificação Associate Reactive Developer é um pré-requisito para que você realize esse exame. Avançando aqui nos detalhes, na segunda página nós vamos ver os tópicos desse exame. Então é importante que você veja com atenção, entenda quais são os assuntos cobrados nesse exame e qual o peso de cada um desses assuntos, porque isso também pode ter impacto na intensidade que você vai dar aos seus estudos quando você estiver se preparando para esse exame. Então, primeiro tópico, ou macro tópico aqui, que é o Architecture Canvas, ou seja, o Tri-Layer Canvas, como nós conhecemos. Então, por que usar o Tri-Layer Canvas? Quais são as camadas? Quais são as subcamadas? Como se utiliza? Então, todos esses conceitos à volta do Tri
Three-Layer Canvas, ali a parte base, vai ser cobrado nesse primeiro macrotópico aqui. Segundo, o processo de design, né? O processo de desenho da sua arquitetura. Então, que vai se dividir ali nas 3 principais etapas: Disclose, Organize e Assembly. James, nunca ouvi falar sobre isso. Vamos estudar em conjunto. Também você vai ter links aqui para esse tipo de assunto. Também tem bastante material na documentação da OutSystems. Então, esse processo de design, como ele é feito, quais são as melhores práticas dentro desse processo, dessas 3 etapas, vai ser abordado aqui nesse exame. E depois, os patterns, né? Ou padrões, como está escrito aqui em português. Eu escolhi em português, pessoal, só para diferenciar aqui um pouco. Eu normalmente escolheria aqui o inglês, mas como esse é um canal do YouTube voltado para pessoas que falam o idioma em português, eu estou tentando fazer um pouco também esse shift e começar a adotar algum tipo de material também em português, apesar de defender muito de que nessa nossa área, na área de tecnologia, é fundamental o inglês e nós temos que estar sempre afiados com o inglês, buscar conhecimento, né? Se nós ainda temos alguma dificuldade no inglês, fortalecer isso, porque é onde vem a principal fonte de conhecimento dessa nossa área. Mas aos poucos eu também vou aqui adotando o nosso português para facilitar também esse processo de comunicação com alguns de vocês. Depois do design de arquitetura, vamos aqui para a parte de validação e refatoração. Depois que construímos a nossa arquitetura, ou na medida em que vamos evoluindo e construindo a nossa arquitetura dentro de uma fábrica OutSystems, precisamos de forma recorrente validar se estamos no caminho certo, se não existe nenhuma violação de arquitetura, e por isso precisamos conhecer essas violações, que é basicamente referência lateral na camada End User, e aqui já falando um pouco das camadas, né? A referência cíclica ou referência circular, que é quando o módulo tem referências para um módulo... O módulo A tem referências para um módulo B e o módulo B tem referências para um módulo A. Dessa forma, cria aqui uma referência cíclica entre esses 2 módulos, né? E também a terceira violação, que é a violação onde o módulo que está mais abaixo, né, nas camadas de arquitetura, tem uma referência para módulos que estão acima, então referências de baixo para cima. Então isso também é uma violação de arquitetura, ou de cima para baixo, né, na verdade. Depois, ferramentas de validação, ou seja, temos algumas ferramentas que nos auxiliam nesse processo. Uma das principais é o Discovery, e agora temos o AI Mentor também, que nos auxilia nesse processo. O processo de refatoração, que é comum no início de um projeto, alguém não tomou as melhores decisões de arquitetura e no final precisamos fazer ali algumas mudanças, refatorar, melhorar aquelas decisões que foram tomadas inicialmente na arquitetura de um projeto. E quando isso é necessário fazer, quais são as melhores abordagens? O que podemos fazer para minimizar o impacto dessa refatoração? Então isso também você vai precisar conhecer bem e estudar para estar pronto aqui para esse exame. Outro macrotópico que temos aqui é o arquitetura de guia de estilos, ou Style Guide Architecture, que é no fundo a parte, eu também gosto de chamar de arquitetura da parte do front-end, arquitetura de front-end, gosto de chamar assim, para mim faz sentido, que é na verdade onde é que fica o tema da nossa solução, onde é que fica o CSS, né, da nossa solução, e como eu posso estender esse tema, né, por vários tipos de aplicações diferentes. Então eu tenho um tema base para a empresa, depois eu posso estender com um tema para fornecedores ou para aplicações externas, ou um outro tema para aplicações internas, um tema para aplicações móveis, que tudo isso consome um tema base, né, que tem ali as cores, as variáveis de cores, etc. E tudo isso estende o framework, né, de UI da própria OutSystems, que é o OutSystems UI. Então, como tudo isso fica organizado, quais tipos de módulos é que temos para a parte do Style Guide, do front-end, né, alguns padrões também de arquitetura já existem pré-definidos pela OutSystems. Tudo isso vai ser cobrado aqui nesse exame também. Essa parte de arquitetura do guia de estilos, como está aqui, ou como eu gosto de chamar, arquitetura de front-end. Por último, mas não menos importante, a composição de aplicativos. Isso também é um assunto super importante. Por quê? As aplicações no OutSystems é a nossa unidade mínima de deploy. O que é que isso significa, James? Quando eu vou subir uma solução de um ambiente para o outro, né, de desenvolvimento para testes e de testes para produção, ou seja, realizar a implantação desse sistema, né, fazer o deploy, como também é chamado, a unidade mínima é a aplicação.
Então, eu tenho que subir essa aplicação dentro desses ambientes. Por isso, é importante definirmos quais módulos ficam em quais aplicações. Como é que eu vou constituir uma aplicação? Quais módulos eu devo ter junto numa única aplicação e quais módulos devem estar separados? Então, essa composição de aplicações, ele é um assunto fundamental e também bastante cobrado aqui nesse exame. Você deve estar se perguntando agora, como eu me preparo melhor para esse exame? Como é que eu posso estudar mais focado nesse exame? Então você tem vários recursos online, onde está aqui disponível vários links, né? Basta que você faça download também aqui desse material, assim como eu fiz no site da OutSystems, e vá link a link aqui estudando, né? Sempre com um lápis e um caderno nas mãos para tomar notas importantes. Isso é importante no processo aqui de estudo, né? Então você pode estudar de uma forma mais autodidata, mais autônoma, ou você pode contar com um bootcamp de parceiros da OutSystems de educação, como é o caso da Trusted. Inclusive, está no nosso radar para setembro uma turma de preparação para certificação de arquitetura, e se você tem interesse, vai estar na descrição desse vídeo um formulário para pré-inscrição, ok? Para que você garanta a sua vaga, já que essas vagas são limitadas. Então, se você tem algum interesse em participar dessa preparação para certificação em setembro, faça aqui a sua inscrição dentro desse formulário, que você será um dos primeiros a ser notificado, inclusive podendo participar de promoções para essa lista de espera que estamos criando, para que você possa concretizar esse seu objetivo em setembro. Bom, sobre os detalhes do exame, acredito que é tudo que você precisa saber, e para se aprofundar melhor, faça download desse documento e leia com atenção todos os tópicos. Vamos agora para uma segunda etapa do nosso vídeo, onde vamos realizar um exame simulado em conjunto. Vamos responder as 5 primeiras questões desse simulado, mas antes que você avance para essa etapa do nosso vídeo, eu queria te pedir para que, se você nunca realizou esse simulado por conta própria, que faça isso antes de ver esse vídeo, para que você possa ter um segundo ponto de vista em relação às respostas que você escolheu dentro desse exame. Por isso, o pedido que eu faço é: faça primeiro o exame sozinho, responda as perguntas, né? Pesquise também sobre, depois venha junto comigo aqui acompanhando esse vídeo para seguir aqui o meu raciocínio e a minha explicação à volta de cada uma das questões, combinado? Então, bora lá. Bora lá então, dragão. Vamos em frente. Primeira questão. Qual das seguintes opções descreve um benefício da adoção do Architecture Canvas? Então, ele quer saber aqui qual das opções descreve um benefício. Então, leia sempre a questão com muita atenção. Se for preciso, releia e explique para você mesmo o que é que se pretende na questão. Isso me ajuda muito, principalmente quando são questões mais longas, né? Essa aqui é até bem curtinha. Então, bora lá ver qual das seguintes opções descreve um benefício da adoção do Architecture Canvas. Então, bora lá. Letra A. Architecture Canvas oferece uma abordagem sistemática para o design da arquitetura, com o suporte de ferramentas de validação. Faz sentido. Essa questão, essa letra A não me chocou, digamos assim. Então eu vou guardar ela aqui do ladinho, enquanto eu leio as próximas com bastante atenção. Então, bora lá. Letra B. O Architecture Canvas oferece uma forma automática de seguir os princípios da arquitetura e corrigi-los. A grande falha aqui nessa letra B está aqui. Automática, não é automático. Nós temos que ter o conhecimento, analisar o negócio e definir a arquitetura, né, manualmente, não é automático. O Architecture Canvas, que aqui é o framework da OutSystems, né, a definição da OutSystems de uma arquitetura em camadas, ele é algo teórico, né? É uma abordagem, é um framework, é uma ferramenta para que você se baseie nela e construa a sua arquitetura. Não é nada que gere coisas de forma automática, como está dizendo aqui na letra B. Então, a letra B está cortada aqui das nossas hipóteses. Letra C. O Architecture Canvas oferece uma maneira de promover facilmente a colaboração e a compreensão dos usuários de negócio. Não necessariamente, não tem a ver diretamente com a compreensão dos usuários de negócio. Até esse termo até me faz alguma confusão, usuário de negócio, né? Talvez aqui fosse os utilizadores finais das nossas aplicações, mas não me faz muito sentido também essa resposta, né? Não é esse o objetivo do Architecture Canvas. Entre essa e a A faz muito sentido porque é uma forma, uma abordagem sistemática para o design da arquitetura com o suporte de ferramentas de validação como o Discovery e o AI Mentor. Então, letra C também
descartada. E letra D, o Architecture Canvas oferece um design mais rápido de arquitetura sem necessidade de validação. Também não é verdade. Para quem estudou ali o mínimo, sabe que existem ferramentas de validação. Então, se existem ferramentas de validação como o Discovery, isso anula completamente aqui essa hipótese de ser uma arquitetura rápida. Também não tem nada a ver com velocidade, apesar de que ter um framework pronto, né, ter um guia pronto nos ajuda. Não tem nada a ver com velocidade e também sem necessidade de validação, isso também não é uma verdade, por isso a letra D também fica anulada nessa nossa análise e a letra A seria a nossa resposta correta, perfeito? Vamos lá para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte, pessoal. Em OutSystems é recomendável misturar conceitos não relacionados no mesmo módulo? É uma pergunta, né? Em OutSystems é recomendável misturar conceitos não relacionados no mesmo módulo? Não, né, pessoal? Misturar conceitos não relacionados no mesmo módulo? Por que faríamos isso? O ideal é justamente separar conceitos que não estão relacionados e unir conceitos que estão relacionados. Por quê? Isso vai facilitar o processo de deploy, não é? O ciclo de vida dessa aplicação, o desenvolvimento, a manutenção, a evolução de forma independente. Essa é a palavra-chave aqui na definição da arquitetura, não é? Em buscarmos uma boa arquitetura, promover a independência entre as soluções. Porque é comum numa empresa muito grande, né, com várias áreas de negócio, que vários sistemas estejam a ser desenvolvidos em simultâneo, desenvolvidos, evoluídos, né, sendo evoluídos, sendo dado manutenção, correções em simultâneo. Então, o que a gente quer evitar? Quer evitar o conflito dessas áreas de negócio. A gente quer evitar de ter num único módulo coisas que são da área de negócio por exemplo, das apólices e dos sinistros, que são dois conceitos dentro da área de seguros. Então, eu posso ter um responsável pela área de sinistros e um responsável pela área de seguros. E dentro de seguros até posso ter responsáveis por áreas diferentes ou produtos, linhas de negócio diferentes dentro do seguro. Os seguros de automóvel, os seguros de vida, os seguros de casa. E eu quero promover uma maior independência, né? Promover uma maior autonomia para que essas aplicações elas possam evoluir e serem implantadas, né? Subir até produção de forma independente, sem ter dependências ali desnecessárias entre conceitos que para o negócio, né? E são conceitos distintos, são conceitos ali que inclusive são liderados por pessoas diferentes. Então, imagina você ter que explicar para o gerente da área de seguros de que o software dele não vai poder ir agora para a produção, porque dentro do módulo, né, na parte técnica lá do OutSystems, também estão conceitos dos sinistros e que os sinistros, né, que é quando acontece o incidente do seguro, está em um processo de manutenção que não pode agora avançar até produção. Ele vai dizer: o que é que eu tenho a ver com isso? Então, isso foi, na verdade, uma má decisão técnica da arquitetura da solução para essa empresa. Por isso, espero que vocês tenham agora entendido a questão das principais importâncias aqui da arquitetura, que é promover a independência aqui desses módulos, né, dessas aplicações, para separar os conceitos de negócio e dessa forma poder ter um ciclo de vida mais independente dessas aplicações. Então, com base nessa explicação, bora lá para as alternativas. Então, letra A, sim, porque reduz o número de referências e o que simplifica as implantações. A primeira parte pode até ser verdade, reduz o número de referências e isso pode ser tentador para alguns desenvolvedores. Já ouvi muito a pergunta: James, por que eu vou construir 4 módulos ao invés de um módulo? Né? Eu só vou ter que estar abrindo módulos, fazendo refreshes e etc, né? Consumir dependências. Se eu tivesse tudo aqui num único monolito, né? Num único módulo, seria muito mais fácil para mim publicar esse módulo. Só que depois viria a dor de cabeça em relação à implantação. Então, a implantação na subida, né, da primeira vez, no deploy dessa solução pode até ser mais simples também, já que é um único módulo ou uma única aplicação. Num curto período de tempo, isso vai começar a causar dores de cabeça conforme esse sistema cresce, né? Então, arquitetura, a gente está falando de construir uma base forte
para permitir que o sistema cresça saudável. Então, para permitir que o sistema evolua, para permitir que possa ser simplificado o processo de manutenção, né, para que a gente possa criar coisas novas em cima dessa base que construímos nessa arquitetura. Então, pode ser simples no início, mas depois vai dar dor de cabeça, né? Conforme a evolução. Por isso, não. Primeiro de tudo, não é recomendável. Então, tudo que tiver sim, nós vamos excluir. Nós vamos excluir aqui, mas eu vou ler com atenção também junto com vocês. Perfeito? Então, bora lá. Letra B. Não, porque impede a independência de ciclos de vida dos conceitos e adiciona impactos desnecessários aos consumidores. Perfeito. Excelente. A letra B descreveu bem o porquê é importante separar conceitos que não estão relacionados. Por quê? Vai impedir essa independência no ciclo de vida, né? Ou seja, eu não vou conseguir subir uma aplicação até produção, né? Fazer o deploy dessa solução de forma independente, vou sempre levar em conjunto esses dois conceitos, e eu vou ter também consumidores, impactos em consumidores desnecessários. Exemplo prático. Eu tenho um módulo onde eu tenho a tabela de produtos e dentro também desse módulo eu tenho a tabela de fornecedores. Eu posso estar desenvolvendo uma solução em paralelo que é uma solução para os fornecedores, onde eu vou, por exemplo, recolher as informações desses fornecedores, vou trabalhar alguns processos com esses fornecedores. Por essas duas tabelas estarem no mesmo módulo, se for necessário uma mudança na tabela de produto, eu vou precisar recompilar e vai impactar, né, também de forma indireta aqui, ou de forma direta, já que ele consome esse módulo, a minha aplicação dos fornecedores. Então, tudo aquilo que a gente une em um único módulo, eu tenho que pensar: se eu alterar esse valor, vale a pena ter impacto em uma outra aplicação que consome outros conceitos que estão nesse módulo e que são conceitos que podem serem necessários de forma independente? Se a resposta for sim, provavelmente você tem aí um cenário que você deveria dividir esse módulo em dois, né? Separar esses conceitos, porque eles de forma independente eles são o suficiente para alimentar determinadas soluções, e dessa forma você vai estar promovendo uma melhor independência, você vai estar minimizando a questão dos impactos quando o conteúdo desse módulo for alterado. Legal? Se você entendeu, deixa um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo para que outras pessoas também possam aprender mais sobre OutSystems e aprender mais sobre esse conceito de arquitetura. Só por desencargo de consciência, então vamos ler agora a letra D e diz: não, porque adiciona complexidade desnecessária aos consumidores que exigem ambos os conceitos. Vamos ler de novo. Não, porque adiciona complexidade desnecessária aos consumidores que exigem ambos os conceitos. Na verdade, a letra D, ele simplifica, né, para os consumidores que exigem ambos os conceitos, mas não significa de que todos os consumidores eles precisam desses conceitos em conjunto, porque são conceitos que não estão relacionados, não estão necessariamente relacionados. Eles podem ser utilizados, ambos, né, podem ser utilizados num determinado projeto, e isso simplificaria até para esse projeto ou para esse módulo consumidor. No geral, eles não são utilizados em conjunto, né, não são conceitos relacionados ou tão relacionados assim, tão diretamente relacionados. Por isso, a letra D não é verdade, porque ela, na verdade, simplifica para esses consumidores e não é esse o real motivo, no fundo, de não misturarmos os conceitos que não estão relacionados. Por isso, vou marcar aqui um X também na letra D e vamos marcar um check na letra B. Vamos em frente para a nossa terceira e última questão desse vídeo, mas não esqueça, se você quer ver até o final os vídeos dessa série e um bônus no final com outras questões, não deixe de deixar o like nesse vídeo e comentar nesse vídeo para que eu perceba que você tem interesse nesse tipo de assunto. Eu também confesso que eu adoro falar sobre esse assunto, é um dos meus assuntos favoritos. Por isso, eu só espero que vocês interajam aí desse lado, para que esse conhecimento chegue a mais pessoas, né, para que eu saiba também que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, para eu vir aqui mais vezes, né, me motivar a gravar mais vídeos aqui, tá compartilhando esse conhecimento com vocês aqui no YouTube, perfeito?
Então bora lá. Considere a seguinte frase: em OutSystems 11 é recomendável usar screens relacionadas a negócios nos módulos da camada Foundation. Então, o que é que ele está falando aqui? Eu vou ter as minhas telas, eu vou ter os meus ecrãs na camada Foundation, que é a terceira camada, né, do nosso Tri-Layer Canvas. É a camada onde vamos ter integrações, utilitários, né, componentes que não têm o conhecimento, não têm a lógica de negócio por trás, então são componentes extremamente reutilizáveis. E vamos ter aqui também o nosso tema, né, a parte do look and feel, ou estilização da nossa fábrica dentro da camada Foundation também. Mas telas relacionadas a negócios não é uma boa ideia estar aqui nessa camada, por isso essa afirmação já é incorreta. Não é o lugar aqui de se colocar telas relacionadas ao negócio, ok? Aí ele vai vir agora com o porquê, não é? Uma vez que isso não quebra nenhuma regra de validação de arquitetura. Qual das seguintes opções é correta? Então bora lá para as opções. A frase é verdadeira para todas as screens relacionadas a negócios. Todas as referências às screens são fracas, portanto, podem e devem ser usadas em módulos da camada Foundation, sem causar referências ascendentes. Bom, em parte, é verdade essa afirmação em relação às telas, os ecrãs, serem uma referência fraca. O que é que isso significa? Você precisa entender o conceito de referência fraca e referência forte. Uma referência fraca é aquela que não vai causar uma dependência no módulo consumidor. Então, eu tenho uma tela, né? Eu sou um módulo produtor, vamos chamar assim, e eu tenho uma tela e vou tornar essa tela pública, ele vai ser consumida por um outro módulo, e por se tratar de uma referência fraca, esses dois módulos eles não ficam acoplados uns aos outros. É uma referência fraca, então não causa essa dependência entre esses dois módulos. Isso é verdade, as telas são referência fraca, mas dentro das boas práticas de arquitetura, não é no Foundation que vamos pôr essas telas de negócio. Por isso, essa frase ela não é verdadeira. Okay? Existe uma outra técnica que deve ser revelada aqui nas próximas alternativas. Então, essa frase ela é falsa. Então, letra A, eu vou excluir aqui. A frase é falsa. Embora todas as referências a screens sejam fracas, apenas screens não relacionadas a negócio devem ser usadas nos módulos da camada Foundation. Perfeito. Verdade. Ok? Então, ele aqui afirma que a referência é fraca, mas na camada Foundation, apenas telas não relacionadas ao negócio devem ser usadas nessa camada. Então, sim, isso é verdade. Ok? Então, letra B, ela é uma forte candidata aqui na nossa escolha. Sempre que vocês ouvirem a camada Foundation, nunca escolha nenhuma opção ou até no seu estudo, no seu entendimento, no seu dia a dia de trabalho. Foundation, você vai pensar, esse conceito é uma business logic, é uma lógica de negócio? É uma lógica de negócio, envolve entidades do negócio, né, tabelas do negócio? Se sim, não é o lugar dela não é na Foundation, é no Core. Então, quando ele diz aqui telas relacionadas a business, lógica de negócio, não poderia ser verdade. Continuando aqui a nossa análise, então a letra C diz: a frase é verdadeira para todas as web screens relacionadas a negócios. Então, a frase não é verdadeira, começando por aí, né? Depois, as referências a mobile screens ainda são consideradas referências fortes, portanto, não devem ser usadas em módulos da camada Foundation. Essa do mobile screens, eu confesso para vocês, vamos ter que tirar a prova, mas eu não acredito que sejam referências fortes. Mas vamos dar uma pesquisada sobre esse assunto, e vocês também, se souberem sobre isso, deixem aí nos comentários, façam uma pesquisa e me digam se as mobile screens são consideradas referências fortes ou se são fracas. Você aproveita e estuda um pouco mais também sobre esse assunto. Mas eu acredito que esse também não é verdade, apesar de ter me gerado aqui alguma dúvida. Apesar de que a frase não é verdadeira, então essa primeira parte aqui já me anula essa hipótese. Eu sei que a frase não é verdadeira, perfeito? E, por último, a letra D, a frase é falsa, certo? Embora todas as referências a screens sejam fracas, apenas as screens relacionadas à lógica de negócio que não estão sendo consumidas por outros módulos, isso aqui já não tem nada a ver, se ele está sendo consumido ou não por outros módulos, devem ser usadas nos módulos da camada Foundation. Não tem nada a ver aqui essa segunda parte. Não tem a ver com estar ou não a ser consumida já por algum módulo. Não tem a ver com isso,
por isso a D também é falsa. Ficamos aqui na página anterior com a letra B. Perfeito? Bom, pessoal, e com isso concluímos aqui o nosso primeiro episódio de preparação para a certificação Architecture Specialist da OutSystems. Se você gostou dessa nova série, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixa um comentário, um dragão que seja, #Architecture, para eu entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, para eu continuar sempre aqui no YouTube, continuar essa série até o final e te ajudar nessa preparação para a certificação. Se você tem recomendação de outros conteúdos, também deixa aí nos comentários, que estamos com tudo de volta agora no YouTube, criando conteúdo aqui sempre de qualidade para vocês. No mais, só me resta agradecer a você que continuou aqui até o final desse vídeo, sempre estudando aqui junto comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.